Essa é Ana, uma enfermeira em Milwaukee. Já havia passado mais de 1 hora do seu turno, mas ela permaneceu no hospital porque um paciente foi levado à UTI devido a uma mordida, algo que ela achou bastante estranho. Mesmo assim, decidiu ir para casa passar a noite com seu namorado, Louis. Após o banho e um momento de intimidade, as coisas começaram a ficar perturbadoras. Kimberly, a filha de Louis, acordou, mas parecia diferente, como se estivesse contaminada por algo. Louis pediu para Ana ligar para sua irmã na emergência, mas antes que pudesse fazer algo, a garota o mordeu no pescoço, parecendo estar possuída por algum tipo de parasita. Desesperada, Ana trancou a porta do quarto e tentou socorrer Louis, mas o ferimento era grave demais e ela precisava chamar a emergência. No entanto, o telefone estava fora de serviço. De repente, Louis se levantou, agindo como um zumbi, tentando agarrá-la. Ela se refugiou no banheiro, e ele começou a forçar a porta com uma força assustadora. Sem outra escolha, Ana escapou pela janela, apenas para encontrar o bairro já mergulhado no caos. Onde quer que olhasse, a situação só piorava. Então ela decidiu entrar no carro e acelerar. Seu namorado estava prestes a quebrar o para-brisa. Enquanto Ana dirigia, as ruas estavam cheias de pessoas infectadas. Até tentaram roubar seu carro. E, no meio dessa confusão, Ana acabou perdendo o controle e colidiu com uma árvore. Como em todo filme de zumbi, ninguém sabia ao certo o que era o vírus ou como ele se espalhava. A única coisa certa era que se tratava de uma pandemia global. Nem o secretário de saúde sabia se os infectados estavam mortos ou vivos. Em questão de dias, a situação só piorou, e bilhões de pessoas pelo mundo ficaram extremamente violentas. Os sobreviventes eram poucos, e Ana era uma deles. Depois do acidente, Ana saiu do carro e encontrou o policial Kennedy, que perguntou se ela era um zumbi. Ela respondeu que não, e juntos continuaram. Mais à frente, encontraram outras 3 pessoas: André, sua esposa Luna, que estava grávida, e Michael, que avisou ao policial que o caminho que eles estavam seguindo era perigoso, pois era de lá que eles vinham. O único lugar seguro nas condições atuais era o shopping. Assim, Kennedy e Ana decidiram se juntar ao grupo. Assim que chegaram ao local, zumbis estavam cercando o lugar, e o grupo tentou forçar a porta. Lá dentro, os telefones não funcionavam, mas eles conseguiram sair em uma das lojas de utensílios. Usaram uma privada para quebrar o vidro e acessar o shopping. Começaram então a explorar o local e pararam perto de um chafariz para se limpar. André e Michael seguiram para checar o shopping e garantir que estava seguro. Michael foi até uma loja de artigos esportivos, enquanto André entrou por uma porta de serviço, onde levou um grande susto ao ver um zumbi surgir à entrada. Mas o zumbi estava preso e não conseguia passar nos fundos. Michael encontrou um faxineiro devorando outro funcionário, que imediatamente avançou para atacá-lo. Enquanto isso, o grupo no chafariz também foi atacado. Um dos zumbis mordeu a esposa grávida de André e ainda atacou o policial, que acabou se machucando no chafariz. Michael, por sua vez, conseguiu se livrar do faxineiro zumbi usando o bastão do policial para imobilizá-lo. O grupo então correu para o elevador, onde descobriram que não eram os únicos sobreviventes no shopping, pois a equipe de segurança estava esperando por eles. Eram os guardas do shopping que haviam ficado de plantão. CJ era o líder do grupo e, junto com seus colegas, discutia com os recém-chegados que eles precisariam sair do local. Quando insistiram em permanecer, os guardas concordaram com uma condição: que entregassem suas armas. Após a entrada, o grupo viu nas TVs que a situação lá fora havia se agravado. Aproveitaram as habilidades de Ana, a enfermeira, para fazer alguns curativos. Michael então conversou com CJ para verificar as entradas e pontos vulneráveis, além de organizar um sinal de alerta no terraço. Os outros guardas foram patrulhar o shopping e encontraram um colega de segurança infectado, que atacou Kennedy. CJ colocou um fim ao sofrimento dele e também ao do faxineiro infectado no banheiro. Subiram ao terraço para montar o aviso e encontraram Andy, da loja de armas, que avisou que um helicóptero estava a caminho. No entanto, a aeronave passou direto, deixando o grupo em dúvida se voltaria para resgatá-los ou não. Como não retornou, eles decidiram permanecer no shopping e passar a noite por lá. Mas uma das lojas estava trancada por CJ, mas André estava tranquilo com isso, pois queria cuidar de sua esposa grávida, Luna. Michael, um vendedor de TVs, estava impaciente para encontrar uma maneira de escapar daquele lugar, enquanto Ana estava mais focada em achar seu irmão assim que saíssem dali. Na TV, repetiam as mesmas informações sobre a contaminação, e até um pastor apareceu, proclamando que era o apocalipse, pois, segundo ele, quando não houvesse mais espaço no inferno, os mortos vagariam pela terra. Pela manhã, era a vez de Theo fazer o turno, e ele passou pela loja onde os outros estavam confinados. Ana precisava ir ao banheiro, e ele conseguiu arranjar uma maneira. Ao verificar as câmeras, viu que um caminhão se aproximava do shopping em alta velocidade.
CJ, que gostava de exercer controle sobre o local, decidiu que ninguém mais entraria e ameaçou o grupo, dizendo que, se fosse necessário, eliminaria qualquer um para sobreviver. Diante disso, o grupo se voltou contra CJ, o dominou e o deixou trancado, planejando ajudar quem quer que estivesse no caminhão. No entanto, o caminhão fez uma manobra inesperada ao tentar estacionar, e Michael teve a ideia de sair para ajudar, mas as pessoas no caminhão estavam relativamente bem e ainda contavam com 6 ocupantes. O grupo precisou eliminar alguns zumbis para conseguir entrar no shopping. Entre os recém-chegados, havia uma mulher muito debilitada, visivelmente infectada e quase à beira da morte. Segundo os sobreviventes, eles vinham do Forte Pastor, um lugar onde Kennedy esperava encontrar seu irmão. Desanimado, ele começou a aceitar que provavelmente não o encontraria mais. Kennedy compartilhou essa informação com Andy, que percebeu que a situação estava ainda pior, mas ao menos encontrou um aliado. No grupo, havia também um homem chamado Frank, que fora mordido na mão, e sua filha. A mulher debilitada acabou morrendo sem sequer dizer seu nome, mas, pouco tempo depois, se levantou e atacou Anna. Felizmente, Anna conseguiu matá-la com uma lança. Com isso, Anna advertiu que qualquer pessoa mordida precisaria ser isolada. Quando alertaram que Frank havia sido mordido, Michael já queria eliminá-lo ali mesmo no shopping. O problema era que a filha de Frank, Nicole, só tinha ele, pois o restante de sua família. Toda a família de Nicole havia sido morta, o que deixou Michael em dúvida sobre eliminar Frank ou não. No entanto, eles não tiveram outra escolha. Frank foi levado para outra loja, onde se despediu de sua filha. Kennedy assumiu a responsabilidade de acabar com ele, aproveitando seus últimos momentos antes de eliminar sua versão zumbi. Alguns dias se passaram, e Andy e Kennedy se tornaram amigos, até jogando xadrez juntos. Afinal, quem estava ali precisava encontrar alguma forma de se distrair. CJ e Bart ainda estavam presos, e o grupo encontrou outra forma de entretenimento: caçar zumbis que se pareciam com celebridades. Quem estava agindo de forma estranha nesses dias era Luna, a esposa de André, e ele impedia qualquer um de vê-la. Depois do jantar, as luzes do shopping se apagaram. Como Luna havia sido mordida, André ficou ao lado dela na cama, e decidiu soltar CJ e Bart para ajudá-los a resolver o problema com a energia. Kennedy os acompanhou, e, ao descerem, encontraram apenas um cachorrinho. Mas logo em seguida, um zumbi pulou nas costas de Bart e o mordeu, forçando todos a correrem enquanto o pobre Bart foi devorado, e o grupo precisou descarregar suas escopetas nos zumbis. Como havia uma bomba de combustível por perto, Michael espalhou gasolina nos infectados, e CJ acendeu um isqueiro, dando um fim neles temporariamente. Luna não resistiu à infecção e faleceu, mas André queria o bebê e, mesmo com Luna se transformando em zumbi minutos depois, colocou uma focinheira nela para evitar mordidas e pegou sua filha. Norma, a motorista do caminhão, foi vê-lo e encontrou André segurando o bebê, que havia nascido sem vida, segundo ele. A visão de Luna, agora um zumbi presa à cama, assustou Norma, que atirou nela sem hesitar. André revidou, e eles acabaram trocando tiros, resultando na morte de ambos. Quando o restante do grupo chegou, perceberam que André e Norma haviam sido apenas baleados, não mordidos, então não se transformariam em zumbis. No entanto, ao examinar o bebê, Anna se assustou ao perceber que ele havia nascido como um zumbi. Tomando coragem, Anna acabou com o bebê zumbi, e o grupo se reuniu para um funeral, embora ninguém conseguisse expressar palavras diante daquela situação perturbadora. Diante do desespero, o grupo encontrou pouco consolo, e a única coisa que alguns queriam dizer era que talvez não sairiam vivos daquele lugar. Mas Anna foi firme e declarou que não morreria naquele shopping. A partir disso, eles elaboraram um plano. Na garagem havia 2 ônibus que poderiam usar para escapar, e o arrogante Steve tinha um barco em seu bar. Poderiam tentar alcançar a marina e usar o barco dele para aumentar suas chances no mar, onde a infecção era menos provável. Então, começaram a preparar os ônibus, personalizando-os com armas e outros itens de segurança. Todos estavam dispostos a participar desse plano, incluindo Andy, o dono da loja de armas. Quando Kennedy mencionou que faltavam apenas 5 dias para tentar a fuga, Andy revelou que estava faminto, o que gerou uma discussão sobre como alimentá-lo, já que ele era um excelente atirador, mas ninguém queria arriscar suas vidas para levar comida até ele. Resolveram usar o cãozinho, colocando comida com ele e usando um apito para atrair Andy. Mas, assim que o cachorro chegou, um zumbi conseguiu entrar também e aparentemente atacou Andy. Pelo rádio, ele informou ao grupo que havia sido mordido. Como o cãozinho ficou preso lá dentro e temendo perder seu animal de estimação, Nicole decidiu ir atrás dele em um caminhão. Contudo,
As coisas se complicaram ainda mais, pois ele já estava contaminado e, pelo visto, ela seria devorada. Então, tiveram uma ideia brilhante: ir pelas ruas até a loja de armas para resgatá-lo. Se podiam fazer isso, por que não o fizeram antes? Desta vez, optaram pelos esgotos e saíram perto da loja, enfrentando um pouco de medo ao encarar alguns zumbis. Entraram na loja onde Andy estava, que tentava derrubar a porta com o peito para pegar Nicole. Kennedy rapidamente explodiu a cabeça do amigo zumbi, salvando Nicole e Chips, o cachorrinho. CJ usou um pequeno cilindro de gás para provocar uma grande explosão, mas na volta, Tucker se machucou ao descer pelos esgotos. Mesmo CJ tentando ajudá-lo, Tucker acabou sendo devorado pelos zumbis. Anna, por outro lado, salvou todos os outros, mas o shopping agora estava infestado de mortos-vivos, e a única solução era seguir o plano dos ônibus. Felizmente, tudo correu bem e chegaram aos veículos, onde todos. O desafio agora era atravessar a enorme horda de zumbis que cercava o shopping, e nem mesmo a motosserra estava dando conta da situação. CJ, mais uma vez, usou outro cilindro, e dessa vez a grande explosão abriu um caminho para o ônibus. Embora o trajeto estivesse livre, ocorreu uma sequência inacreditável de erros. Eles saíram em alta velocidade sem necessidade, e, com um zumbi na traseira do ônibus, ao invés de irem devagar para eliminá-lo, aceleraram na tentativa de derrubá-lo. Guilherme, querendo salvar o dia, pegou a motosserra, mas, com o balanço do ônibus, acabou atingindo Mônica, partindo-a ao meio e fazendo o ônibus capotar. Sinceramente, nunca tinha visto tamanha imprudência, e nem havia zumbis atrás deles. O outro ônibus parou para resgatá-los, mas dessa vez o verdadeiro idiota foi Steve, que não ajudou Kennedy e saiu do ônibus, sendo imediatamente capturado por um zumbi. Assim que todos conseguiram sair do veículo, Anna cumpriu sua parte e eliminou Steve, caso ele se transformasse em um zumbi. Em meio à confusão, Anna conseguiu pegar a chave do barco, e, assim que chegaram, CJ ficou para trás para dar uma chance aos amigos de escaparem, atraindo os zumbis para dentro do ônibus e detonando o cilindro de gás. Finalmente, o grupo chegou ao barco de Steve, mas Michael não podia embarcar, pois havia sido mordido na loja. Ele disse a Anna que preferia aproveitar o pôr do sol em seus últimos momentos. Assim, enquanto partiam, Michael ficou para trás, e os outros seguiram sua jornada com o barco de Steve. Alguns dos últimos relatos dos sobreviventes indicavam que eles ficaram à deriva por meses, sem água, comida ou combustível. O barco acabou quebrando de vez até que alcançaram uma ilha, mas não duraram muito ali, pois o local também estava infestado de zumbis. Provavelmente, ninguém sobreviveu. Assim termina Madrugada dos Mortos, um clássico de suspense e terror zumbi dos anos 2000.